Olá, queridos. Me chamo Rodrigo Aglio. Tenho uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Gostaria que você compartilhasse essa mensagem com pessoas que você ama, que gostam de ouvir a palavra de Deus. Se você também gostar, deixa um likezinho no canal, vai nos ajudar bastante. A palavra que eu quero trazer para você encontra-se em Gênesis capítulo 37, capítulo 39, 40, 41. Conta a história de José. O texto é grande, por isso não vou estar falando aqui dele. Você no seu quarto, na sua casa, no lugar onde você achar melhor, em comunhão com Deus, você leia depois o texto, você vai entender. Eu vou estar resumindo aqui a história de José e trazer essa mensagem para o seu coração. Todos nós sabemos que José era um filho, um dos últimos filhos da linhagem de Jacó, que ele amava muito porque ele foi nascido da mulher que ele amava. José era muito estimado por Jacó e ele tinha certas regalias nas quais os seus irmãos começaram a ter inveja por causa disso. E José era um sonhador, era um homem que Deus colocou o propósito no coração de estar também interpretando os sonhos, né? E numa ocasião, os irmãos dele já não gostavam dele por causa das regalias que o pai dava, porque o pai mimava ele muito. E os irmãos ouviram uma mensagem, um sonho que ele conta, dizendo que futuramente, talvez, os irmãos dele iam vir a servir eles, prostrar diante dele e juntamente com seus pais. Então seus irmãos ficaram revoltados, quiseram e tiveram um desejo nos seus corações de matar José. E Rubem, que é um dos irmãos dele mais velho, não deixou que isso acontecesse, porque ele não queria que o sangue dele estivesse na consciência deles. Então eles armaram para que José fosse, de certa forma, tirado do meio deles, do convívio deles, né? Então jogaram ele numa cova, vieram alguns viajantes que estavam indo para o Egito e venderam ele para aqueles viajantes, e esses viajantes, chegando no Egito, venderam para Potifar. E ali José começou a sua saga, né? Primeiramente com o seu abandono, o desprezo dos seus irmãos, e ali ele sozinho começou a ter uma unção poderosa da parte de Deus, porque José tinha todos os motivos para ser depressivo, tinha todos os motivos para ser uma pessoa rebelde, para ser uma pessoa com vingança no seu coração, mas não. José, ele se manteve firme no conhecimento que ele recebia acerca de Deus e se manteve fiel, e Deus o fez prosperar grandemente, tanto que na casa de Potifar ele começou como um simples funcionário e ali ele virou um mordomo, cuidava de todas as coisas de Potifar. Agora eu aprendo uma lição, meu querido. Quando você está na presença de Deus, independente de onde você for levado, Deus sempre vai fazer com que você receba menção honrosa, porque às vezes você está numa situação humilhante, está sendo às vezes como José, sendo colocado num lugar onde você não queria, num lugar onde você talvez tenha saudade da onde você vivia. Mas eu quero te dizer que é ali que Deus vai te usar, é ali que Deus vai preparar o seu coração. José tinha todos os motivos para ser uma pessoa problemática, mas ele não deixou isso no seu coração crescer. Ele fez com que a casa de Potifar fosse abençoada, próspera, e Deus estava com ele, tanto que ele virou mordomo. Só que ele se destacava, não somente pelos seus serviços, pela sua liderança, mas também pela sua formosura, porque ele era um homem de boa aparência. E isso chamou a atenção da mulher de Potifar, que ficou intentando contra ele, tentando ele, mas ele se manteve firme a Deus, fiel a Deus, e não se deitou com ela, ao ponto de ela levantar uma calúnia, Potifar acreditar nela e jogar ele no cárcere. E até mesmo no cárcere, José foi colocado como liderança, porque se tornou amigo do carcereiro, e ali ele cuidava de todas as coisas pertinentes àquela prisão. E numa ocasião, veio àquela prisão o copeiro do faraó, do rei do Egito, o copeiro e o padeiro, que tiveram sonhos, e José interpreta os sonhos dos dois. Do padeiro, ele havia dito para ele: olha,
infelizmente, o seu sonho vai acontecer assim, você vai morrer. E do copeiro ele falou assim, olha, você vai voltar para o serviço mediante ao faraó e vai continuar a sua jornada como copeiro. Então aquilo pareceu bom aos olhos do copeiro, mas José pediu, mas lembre-se de mim quando você estiver lá, pela benfeitoria que eu estou fazendo hoje na sua vida, pela coisa boa que eu estou te divulgando, lembre-se de mim. Só que o copeiro aconteceu da mesma forma que José tinha falado, o padeiro morreu, foi morto, e o copeiro voltou para o serviço. Só que o copeiro esqueceu de José. José passou 2 anos na prisão. Então, talvez hoje você possa estar mediante uma situação em que as pessoas não estão te valorizando, não estão dando o valor que você merece. Talvez seus parentes, seus amigos não gostem de você. Talvez eles não gostam pelo simples fato de você ser um cristão, uma pessoa evangélica, ou por falar muitas vezes de Deus. Talvez as pessoas não gostam de você porque você se destaca em tudo que você faz. Talvez as pessoas não gostem de você pelo simples fato de julgar a sua aparência. Mas eu quero te dizer que assim como José ficou naquela prisão e o copeiro esqueceu dele, as pessoas esqueceram dele, Deus não se esqueceu. Assim também é com a sua vida, meu querido. As pessoas podem se esquecer de você, mas Deus não esquece. Deus vai se lembrar de você e vai te colocar da noite para o dia, do cárcere no trono, porque foi assim que ele fez com a vida de José. Uma noite ele estava na prisão, na outra noite ele estava no trono, porque ele foi colocado como cabeça do Egito, abaixo apenas de Faraó. Quero te dizer que você precisa acreditar nos seus sonhos. Você precisa ter no seu coração a esperança de que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, ou aquilo que você almeja conquistar, que você vai conquistar. Para isso, você precisa ter a vida, a posição que José teve, de não lastimar, de não reclamar, de não ficar chorando, porque eu tenho certeza que muitas vezes José lembrou do seu pai, chorava, por que fizeram isso comigo? Questionando a Deus, inclusive, por que eu estou aqui? Mas eu quero te chamar a atenção, porque Deus, quando tem um tratamento para as nossas vidas, Ele sempre quer nos ensinar algo para que nós lá na frente sejamos melhores. Veja bem, quando José era mimado pelo seu pai, talvez no seu coração pudesse nascer a arrogância, a soberba, de saber que ele, até como com seus irmãos, a qual eles falavam os defeitos dos seus irmãos, chegava diante de seu pai e falava, oh, meus irmãos estão fazendo isso e isso, não estão cuidando bem do gado. Então, isso poderia crescer no coração dele e ele ser soberbo. Então Deus fez com que ele passasse por tudo aquilo para que ele aprendesse essa lição. E ele passou por tudo aquilo para aprender sobre liderança, sobre administração, porque ele ia precisar lá na frente. Então, da noite para o dia, ele dormiu na prisão e amanheceu no trono do Egito. E ali ele fez com que José fosse colocado na liderança como uma das melhores e maiores administrações que nós conhecemos na Bíblia, porque ele fez o Egito prosperar grandemente numa situação, interpretando o sonho do faraó, e o faraó colocando diante dele um anel, um brilhante nas suas mãos, túnicas novas, fez José ser um homem totalmente diferente. Deus vai fazer isso com você. Deus vai restabelecer os seus sonhos. Deus vai cuidar da sua vida até o momento em que você estiver capacitado para exercer uma função honrosa. Mas para isso, você tem que fazer como José. José foi fiel a Deus. José se manteve fiel a Deus. José, independente do tempo que levasse, ou na prisão, ou na casa de alguém, para ser líder, para ser um simples funcionário, ele glorificava a Deus. Ele estava na presença de Deus. Você não vai conquistar nada se você estiver fora da presença de Deus. Você não vai, por mais que demore, por mais que você ache que vai demorar, mas Deus tem os métodos dele e os mistérios dele para que ele possa, num estalar de dedos, te tirar do cárcere, da onde você está vivendo, para te colocar no trono. Então, meu querido,
creia em Deus, tenha paciência e espere o tempo certo de as coisas acontecerem. Porque até mesmo seus parentes, assim como os irmãos de José, deram o valor que ele merecia, vão dar para você também. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like.